Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que temos de mais precioso, que é uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo. Entenda que esse canal aqui tem um propósito definido de gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela transforma o coração do homem. E se você entende que esse tipo de conteúdo é relevante, já te peço, então daqui a pouco você acaba esquecendo, curte, comenta, compartilha, segue o canal, para que esse vídeo também se torne relevante a outros corações e edifique mais irmãos, ok? Então vamos direto ao conteúdo, chega de introdução, nós estamos aqui no primeiro livro de Crônicas, e hoje a porção é um pouco mais estendida, mas a gente precisou juntar, porque ela faz parte de um bloco único, que é o bloco das genealogias, da história do povo de Israel, desde lá de Adão até o período do exílio babilônico. Então vamos lá, os capítulos hoje são os capítulos 5 ao 9, então vamos juntos para o conteúdo de hoje. Você pode estar até pensando, mais genealogias? Sim, mais genealogias, mas tudo isso possui um propósito muito bem definido, um propósito muito profundo que a gente vai estar esmiuçando aqui para o seu coração. Esses capítulos revelam como Deus valoriza primeiro a história do seu povo, mesmo nos detalhes mais silenciosos. Nós vamos ver aqui que a gente pode extrair princípios poderosos para a nossa vida. Vamos juntos descobrir os nomes, as histórias e todas as lições que estão escondidas. E o capítulo 5, ele destaca as tribos de Ruben, Gade e a meio tribo de Manassés, que acabaram se estabelecendo ao leste do Rio Jordão. Lembrando que Ruben, o primogênito de Jacó, acabou perdendo seu direito de primogenitura por ter desonrado seu pai, como consta lá em Gênesis 35, versículo 22. E esse direito, então, acabou sendo passado para José. Mas mesmo assim, Ruben, Gade e Manassés tiveram destaque como guerreiros. Eles, em um determinado momento aqui nas Escrituras, em 1 Crônicas 5, 20, eles acabam orando a Deus durante uma guerra e acabam sendo vitoriosos. Por quê? Porque confiaram em Deus. Porém, depois desses períodos de confiança em Deus, eles acabaram pecando, se rebelando e mergulhando em períodos de idolatria. E por isso foram levados, acabaram ao final de tudo sendo levados ao exílio pelos assírios. Uma lição valiosa que fica aqui é de que as vitórias espirituais de hoje não vão garantir a fidelidade de amanhã. Preste atenção nisso. Precisamos permanecer sempre vigilantes e muito obedientes, porque aquilo que nós agimos com honra, com obediência hoje, com fé, confiando em Deus, isso precisa permanecer, porque se amanhã a gente mergulhar no pecado e se esquecer dos caminhos do Senhor, isso vai trazer uma consequência. E já no capítulo 6, ele permanece trazendo o quê? A genealogia, só que agora dos levitas, aqueles que eram responsáveis pelo serviço no templo do Senhor. Eles eram os ministros de louvor, os porteiros, aqueles que também detinham conhecimento para ensinar a lei. Aqui nós temos nomes de músicos e sacerdotes importantes vindo na genealogia, inclusive apontados nomes com destaque de Asaf, de Emã e de Etã, aqueles que eram conhecidos por liderarem o louvor no templo de Deus. Uma lição aqui é de que Deus valoriza quem serve a Deus, serve a Ele com excelência e com dedicação. Mesmo os que ficam, vamos dizer assim, nos bastidores, aqueles que tinham os cargos menores, eles tiveram os nomes citados nas genealogias e eles sempre serão lembrados pelo Senhor. E já para os capítulos 7 e 8, nós vemos aqui as genealogias das demais tribos que ainda não foram citadas, como as tribos de Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés Ocidental, né, e Efraim e Asser, ou seja, Manassés Ocidental, aquelas que ficaram do lado ocidental do Rio Jordão. A cada tribo tinha a sua herança, suas famílias, os seus líderes. Muitos nomes desconhecidos para nós, mas certamente nós entendemos que eles são todos conhecidos por Deus. Em especial, o capítulo 8, ele vai destacando
uma tribo específica, a tribo de Benjamim. Por quê? Porque é exatamente dali aonde viria o primeiro rei de Israel, o rei Saul. A lição que fica aqui, queridos, nesses capítulos, é de que Deus conhece cada um de nós pelo seu nome. Mesmo os aparentemente desconhecidos fazem parte da grande história de salvação contada por Deus. E aqui o capítulo 9 ele é um divisor, pois ele mostra os descendentes que voltaram do exílio da Babilônia. Sim, ou seja, a tribo ali de Benjamim e de Judá que acabaram sendo levados cativos para o exílio babilônico, eles acabam retornando. E aqui já está chegando na linhagem genealógica desse povo que retornou. Para quê? Para reconstruir Judá, para reconstruir Jerusalém. E depois de tantas listas, finalmente vemos os nomes daqueles que acabaram retornando para reconstruir Jerusalém e também o seu templo. Sacerdotes, levitas, porteiros, todos tinham sua função muito bem definidas e retomaram os seus postos com zelo e muita alegria. Aqui nós vemos a importância da ordem e da organização do serviço daquilo que é efetuado dentro do templo de Deus. Cada um sabia onde deveria estar e o que deveria fazer mediante aquilo que já estava escrito. Então, a partir da lei, eles entendiam as suas funções. A lição é: Deus é um Deus de restauração. Mesmo depois da queda do povo e também de um período caótico de exílio, ele levanta novamente o seu povo para cumprir os seus planos e os seus desígnios. E já finalizando a porção de hoje, nós queremos entender o que tudo que nós falamos aqui, o que tudo isso nos ensina hoje. Então quero trazer alguns pontos específicos para abençoar o seu coração. O primeiro ponto é de que Deus valoriza a história. Nomes registrados mostram que ninguém é esquecido. Se você serve a Deus, se você busca a sua presença, Ele te vê e Ele vai te responder. Segundo ponto, fala sobre herança espiritual. A herança espiritual, ela importa sim. A forma como vivemos hoje pode influenciar completamente, diretamente as gerações futuras. Assim como Rubem acabou perdendo a primogenitura por causa de um erro, por causa de uma desonra ao seu pai Jacó, nós precisamos estarmos atentos para como nós estamos vivendo hoje, e vivermos com responsabilidade, para que isso não traga um impacto, uma herança espiritual para a nossa descendência. O terceiro ponto é de que todo serviço fiel será sempre lembrado. Os levitas, os músicos, os mestres da lei e até os porteiros, sim, talvez o serviço mais simples do templo, eles foram citados inclusive nominalmente. Sirva a Deus sempre com alegria, mesmo que ninguém te veja, Ele te vê. E para finalizar, temos o quarto ponto. O quarto ponto aponta de que Deus é um Deus que restaura. O capítulo 9 nos mostra que mesmo após o juízo, mesmo após um período de exílio, há um período de esperança. Deus é especialista em recomeços e Ele deseja, a partir dessa palavra liberada ao seu coração hoje, Ele deseja reescrever a história da sua vida. E aí, gostaram do conteúdo? Esse vídeo edificou o seu coração? Então, se isso é uma verdade para você, eu te peço, mais uma vez, curte, comenta, compartilhe esse vídeo e segue esse canal para você não perder nenhum conteúdo, porque nós estamos aqui com o propósito de amar a lei do Senhor, de entender, de meditar, de refletir sobre as escrituras sagradas. Então você é muito bem-vindo aqui nesse ambiente, nesse lugar. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se o Senhor permitir, nós retornaremos com muito mais. Shalom!